9 horas e 23 minutos, seguimos com liberdade de opinião. Vamos agora até a capital federal, Brasília, para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, bom dia. Bom dia, Colombo. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos lá, Alexandre, começando com a CPI da pandemia. Se o horário for cumprido, daqui 37 minutos começa o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Está marcado para as 10 horas da manhã. A comissão quer entender por que o Brasil não teve uma política considerada adequada de testes lá no início da pandemia e de barreiras sanitárias para impedir o avanço da doença, a entrada aqui no Brasil de pessoas que pudessem trazer o vírus de outros países em que a doença já estava fora de controle. À tarde, a partir das 2, será a vez do ex-ministro Nelson Teich. A CPI quer saber se essa breve passagem dele pelo Ministério, eu falei o mês, o Sidney lembrou agora há pouquinho, 29 dias, teria sido causada por pressão pela assinatura dele em um tratamento para a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada no combate à Covid. Nos bastidores de Brasília, senadores que são alinhados ao governo na CPI pretendem trabalhar para que a fala dos dois ex-ministros sejam limitadas ao período em que eles estiveram no cargo, especialmente durante a pandemia, para evitar que o depoimento deles extrapole sobre uma avaliação de tudo que foi feito no país, no mandato de outros ministros da saúde, na gestão de outros ministros da saúde. Queria que você falasse um pouquinho, Alexandre, sobre o depoimento do ministro Mandetta daqui a pouquinho. Eu lembrava também, agora há pouco, com a Basília Rodrigues, depois com o Sidney. Ele é um político experiente, médico, mas é político, experiente, né? Foi indicado para o cargo pela Frente Parlamentar de Saúde, comandou o Ministério no início da pandemia. Quando saiu do Ministério, no discurso de saída, o tom foi elogioso, né? Em referência ao presidente Jair Bolsonaro, e aí depois a coisa descambou de vez, não é? Eles viraram inimigos de infância. Qual é a sua expectativa para o depoimento do ministro Mandetta daqui a pouco, hein, Alexandre? Bom, a gente já conhece as posições do ministro Mandetta, tomara que ele faça alguma revelação que a gente ainda não conheça, mas ele foi o ministro de primeira hora, né? O presidente foi eleito no fim de outubro, em novembro ele já estava escolhido ministro da Saúde, de 2018. Passou todo o ano de 2019, tudo normal, né? E mais o ano de 2020 até 16 de abril. Ele é de origem política e militar, né? Ele foi primeiro-tenente, é o posto abaixo do capitão. Primeiro-tenente médico do Hospital Central do Exército, lá em Campo Grande. Foi subprefeito, foi vice-prefeito de Campo Grande, né? E é primo de um senador, de um deputado do prefeito de Campo Grande, do Strade. Então, ele tem uma história política, era do DEM, eu inclusive lembro que no ano de 19 almocei com ele, conversamos muito sobre a administração do Ministério da Saúde, né? E depois que começou a pandemia, ele assinou junto com o presidente a sanção no dia 6 de fevereiro de 2020, né? A lei da emergência. Mas mesmo assim, os governadores brigaram pelo carnaval, né? Então, para responder a pergunta sobre por que não se impôs barreira de gente vinda do exterior, a resposta já está aí, né? Os governadores todos se basearam nos especialistas que diziam que ia ser uma gripezinha, que o vírus não ia resistir acima de 27 graus no calor brasileiro. Olha aí, Manaus, o que aconteceu depois, né? Então teve o carnaval e a partir do carnaval se expandiu o vírus. Bom, ele começou a divergência sobre isolamento. Ele queria isolamento total e o presidente não queria isolamento total. O presidente dizia que as pessoas têm que comer, tá? É muito bonitinho para quem tem o contra-cheque garantido, pode ficar em casa, né? Agora, quem não tem o contra-cheque garantido tem que brigar pela comida dos filhos. E era essa a divergência. E aí a gota d'água foi um encontro, né, de Mandetta com Dória. E aí estourou, né? Aí Mandetta saiu, e aí vem a história do Teich, né? Ele apareceu assim, caiu de paraquedas.
Ele não teve o tempo que teve o Queiroga de fazer transição com o ministro que saía, de passar uma semana recebendo o serviço. Não, ele chegou lá sem ninguém ter passado o serviço para ele, né? E, de certa forma, ficou meio boiando naquilo tudo, né? Caiu em pleno fronte da guerra, de paraquedas, sem conhecer a tropa, né? Então, vai ser o depoimento dele também. Vamos esperar agora. Não dá para adivinhar o que vão dizer, né? Nem eles me disseram. Então, vamos esperar e amanhã a gente vai comentar o que tiver sido dito no dia de hoje. E à tarde, Alexandre, tem o depoimento do ex-ministro Nelson Teich, que, como nós lembramos, ficou menos de um mês à frente da pasta, 29 dias, e teria saído por pressão para que assinasse esse protocolo com utilização de remédios sem eficácia comprovada para tratamento da Covid, protocolo depois assinado pelo ministro Pazuello. Ele tem um outro perfil, não é, Alexandre? Embora também apoiador do presidente Jair Bolsonaro, é um empresário do setor de saúde, médico também, oncologista, mas um empresário sem vivência na política partidária, né? Pois é, e olha só, a propósito, né, de não ter eficiência comprovada. Lá, eu acho que é Serrana o nome do lugar, que é perto de Ribeirão Preto, né? Fizeram uma aplicação experimental da vacina Coronavac de 11 de fevereiro, 18 de fevereiro, terminou dia 11 de abril. Foram 27 mil e poucas pessoas, 97% da população acima de 18 anos foi vacinada. É uma experiência, né? E agora, a partir de maio, junho, julho, é que vão verificar a eficácia da vacina e todas as suas consequências. Portanto, nesse momento de crise, né, até se justifica aí o que esses ministros, o Mandetta, né, que ele é criticado porque manda as pessoas para casa, quando sentir falta de ar já vem para o hospital já em estado grave, né? Foi criticado por isso. Mas o fato é que é uma doença nova que ninguém conhece, né? Todas as aplicações, nós vamos saber agora da Coronavac quando terminar essa experiência lá de Serrana. Então, não se sabia o que fazer, né? Então era assim, isola todo mundo, né? Vai para casa, né? Vamos esperar se vai dar resultado, não vai dar resultado. A ciência faz isso, né? Experimenta. Está dando certo? Ótimo, né? Tem 100 mil pessoas que estão se salvando por causa disso? Ótimo. Então foi esse período aí em que hoje todo mundo sabe, ou sabe uma boa parte da solução, mas naquele tempo não se sabia, né? Era ficar em casa e se isolar, uma ordem com a qual o presidente não concordava. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu vacinação prioritária para policiais e para professores no Rio de Janeiro. O ministro do Supremo cassou uma decisão do presidente do TJ do Rio, Henrique Figueira. O decreto autorizava que os profissionais da segurança e da educação fossem vacinados antes de completada a imunização de idosos, de pessoas com comorbidades, deficiências, da população em situação de rua, dos presos. Mas, é claro, o ministro Lewandowski determinou que quem já tomou a primeira dose, policiais e professores, tem de tomar a segunda para não perder uma dose, né, e não deixar de imunizá-los. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa decisão do ministro Lewandowski lá no Rio de Janeiro, Alexandre. Bom, eu pergunto, foi uma decisão constitucional, de um tribunal constitucional? Não. Foi uma decisão administrativa. Sobre o próprio judiciário, não. Sobre outro poder que é independente, de acordo com o 2º artigo da Constituição. Então foi uma intromissão, mais uma vez, uma interferência indevida de um poder sobre o outro, num assunto administrativo do Poder Executivo do Rio de Janeiro, né? E baseado na lógica. Aliás, a Justiça do Rio foi chamada e se baseou na lógica. Ora, temos vacina. Tem gente que já foi vacinada, está esperando a segunda dose, mas a vacina está parada para esperar o prazo para poder tomar a segunda dose. Mas tem gente que está no fronte, policiais, professores, que não tomaram nenhuma. Então,
uma é melhor que nenhuma. Então, desse essa dose que está lá à espera, no arquivo, né, na prateleira esperando, e se vacine, pelo menos alguém já fica meio imunizado, né? E depois vai chegar a segunda dose. E chegando à segunda dose, vacinam-se aqueles que estão esperando. Não vai estourar prazo, se eu não vacinar entre 21 e 28 dias vai perder a validade? Será? Não? A pessoa recebe um reforço. A segunda é um reforço. Portanto, a força já foi dada no primeiro. Mais uma vez, né? Mais uma vez o Supremo, né? Um dia, como diz o poeta brasileiro Eduardo, acho que é Eduardo Costa, né? No Caminho com Mayakovsky, no primeiro dia entram na nossa casa, pisam nas nossas flores, no segundo dia matam o nosso cachorro, no terceiro dia a gente não tem mais voz para reclamar, né? Vai entrando pouco a pouco. E o ministro Lewandowski, Alexandre, também afirmou que gestores públicos podem ser punidos se houver atraso na aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Na decisão, o ministro diz que a punição pode ocorrer por improbidade administrativa. Nós estávamos lembrando também, Alexandre, que está faltando agora a segunda dose da Coronavac, né? Especialmente a da Coronavac. E houve um atraso no envio do IFA para a China, da China para o Brasil. O Butantan atrasou a entrega para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tinha recomendado utilizar toda a carga de Coronavac como primeira dose, porque imaginava que o fluxo estaria garantido, portanto poderia imunizar mais gente com as vacinas disponíveis e depois aplicar a segunda dose nela sem problemas. Não deu certo. Dá para punir alguém por improbidade administrativa nesse ambiente ainda instável de fornecimento de vacina, de chegada do IFA, chega sexta, atrasa, chega sexta que vem? Só se o Supremo ampliar a sua jurisdição e punir a China, né? Porque, de que jeito? O administrador está lá, o secretário de saúde, o prefeito, o governador, dependendo de vacina, do fornecimento da vacina, né? O Butantan, igualmente, está dependendo do fornecedor da essência da vacina que vem da China, né? E por razões logísticas aí houve um atraso. Então, não tem, né? Aliás, o pessoal da torcida aí, né, diz que a China está retalhando. Como retalhando? Se graças à China o Brasil bateu em abril o recorde histórico de exportações, mais de 26 bilhões de dólares, né? Então, vamos esquecer essa coisa, a China precisa comprar da gente e a gente está precisando comprar de vacina da China, né? A China precisa comprar proteína da gente, nós compramos vacina da China e tudo bem, né? Agora, essas coisas aí, essas manifestações do Supremo, às vezes parece que eu estou vendo George Orwell, 1984, ou, quem sabe, Mágico de Oz, né? Mas, enfim, vai punir como, né? A pessoa ficou empoderada depois que ajudou a mudar a Constituição no artigo 52, parágrafo único, no impeachment da presidente Dilma. Depois acontecem essas coisas que todos estamos vendo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o orçamento para combate ao desmatamento no Brasil é frágil. Ele deu essa declaração durante uma reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. O ministro também reclamou, disse que parlamentares que cobram mais fiscalização contra o desmatamento mandam poucas ou nenhuma emendas para o meio ambiente. E aí o clima azedou. 50 vezes menor do que foi destinado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Ela é 20 vezes menor do que foi designado para a educação. Ela é 160 vezes menor do que foi destinado para a saúde e assim sucessivamente. Ou seja, uma parte da composição orçamentária do Ministério do Meio Ambiente poderia ser feita por muitos do que acusam o governo federal
de maneira equivocada, como eu já mostrei aqui, que vem desde 2014, a fragilização orçamentária, mas muitos daqueles que acusam o governo federal de terem fragilizado o orçamento, eles próprios não destinaram emendas para o orçamento na área do meio ambiente. Ministro, toma vergonha na sua cara, ministro. Vai você também. Você não mandou nada de emenda para cá, fica falando ambientalista. 126ª emenda sua, uma vergonha. Ambientalista de palanque. Bom, o ministro foi chamado para prestar esclarecimentos sobre ações tomadas pelo Ministério do Meio Ambiente. Disse que o ano passado, 2020, não foi um ano em que o Brasil tenha atingido um recorde de desmatamento e alegou que os números de desmatamento têm subido continuadamente desde 2012, governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Salles também afirmou que as populações indígenas não precisam de lobistas para defender seus interesses, que são os índios que têm de dizer o que é bom para os índios. Queria que você falasse então sobre essas duas questões, sobre o orçamento, parco para combate ao desmatamento e sobre essa questão dos índios também, Alexandre. Pois é, índio não precisa de lobista, não, nem de lideranças fabricadas pela mídia, né? Eu digo isso na qualidade de irmão de muitos deles, né, que me fizeram irmão. Então, de perto eu acompanho essa autonomia, essa vontade de serem cidadãos brasileiros, né? Então não precisam de padrinho, alguns estão isolados, sim, tem que respeitar esse isolamento. Mas a maioria quer ser como nós, né? Quer progredir, quer plantar, aliás, estão plantando, estão exportando da maior tecnologia, maior produção ao meio ambiente. Bom, isso é uma coisa. Agora, a outra é que o ministro quis aproveitar a oportunidade de ter que prestar declarações sobre desmatamento da Amazônia e reclamar da falta de orçamento, que o Congresso não deu orçamento para ele. O orçamento era, se não me engano, 6 anos atrás, 14 bilhões. Agora não chegou a 3 bilhões, ele foi para lá para reclamar disso. E esse cria vergonha na cara ministro, me parece que foi na hora que ele disse assim, o senhor foi prefeito de Bauru e praticou crime ambiental, derrubou um bosque protegido, não sei o que, foi uma coisa assim, né? Aliás, ele foi lá e aproveitou para provocar, né? Teve um deputado que estava participando, se não me engano, participando à distância, homônimo de Paulo Guedes, que ele aproveitou e disse, cada um tem o Paulo Guedes que merece, né? Aí já bateu boca, né? Ele adora esse tipo de bate-boca, confrontou, né? Mas, enfim, deu o recado dele, né? Eu não concordo com esse termo 50 vezes menos ou 20 vezes menos, porque, na verdade, não é vezes, é dividido, é 1/20. É 1/50, mas eu sei que fica mais difícil de entender, né? Se as emendas tais fossem divididas por 50, isso seria o correspondente à emenda que o Ministério do Meio Ambiente recebeu. Então ele foi reclamar que tem que dar mais dinheiro para o meio ambiente para poder combater, proteger o meio ambiente, né, e combater desmatamento. Enfim, ele gosta de um bate-boca. A Comissão de Deputados e Senadores que analisa a reforma tributária volta a se reunir hoje para ler um parecer. A expectativa é de que o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro venha com a proposta de fusão de 5 impostos sobre o consumo. Deve ser sugerido um período de transição para a fusão de todos esses tributos, mas isso não significa necessariamente um fatiamento da proposta, conforme foi defendido pelo Planalto e também pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Você aí em Brasília já deve ter ouvido inúmeras vezes falar sobre reforma tributária, né, Alexandre? Você acha que agora há clima para que isso seja aprovado? É mais fácil passar fatiando, tentar passar o projeto todo na íntegra? Eu não só ouvi falar, Colombo, como eu testemunhei a derrubada da maior reforma tributária que nós iríamos ter nesse país. Foi a proposta de Flávio Rocha, na época era um jovem senador. Imposto único de 1% sobre o cheque. Eu lembro ter conversado com o Roberto Campos e disse, mas isso é uma utopia. Aí ele pegou a compensar, na época, né? Hoje o cheque está fraco, hoje tem que ser sobre movimentação bancária, é menos usado.
Mas a compensação do cheque, aplicando 1%, dava mais que a arrecadação de todos os impostos federais do país. Um imposto único só seria esse, não haveria outro imposto sobre movimentação bancária. Nós viraríamos um paraíso fiscal. Nós íamos receber investimento do mundo inteiro. E todo mundo pagaria imposto, porque ninguém ia guardar o dinheiro embaixo da cama, ia guardar no banco. E aí pagava 1%, não ia sentir pagando 1%. E eu assisti na casa do líder do maior partido, Amaral Neto, né, a derrubada do imposto. Foi quando o presidente de um grande banco brasileiro, eu ouvi ele dizendo, olha, se vocês aprovarem esse imposto único, não terão mais financiamento de campanha, porque os bancos perderão o giro dos impostos que são pagos. O imposto era pago no banco, ficava girando aí mais um mês. Eu assisti essa derrubada. Então, perdemos a oportunidade. É o país das oportunidades perdidas. E agora a gente está discutindo se é fatiado ou não é fatiado. Eu acho que não é essa a discussão é tem que fazer logo, para facilitar o pagamento de imposto, né? Já que a proposta não é do imposto único, mas é diminuir a quantidade de impostos, porque as pessoas estão gastando tempo, dinheiro e energia só para pagar imposto. As pessoas não, os pagadores de impostos que sustentam o governo, que dão dinheiro para respirador que é desviado. Alexandre Garcia, nós vamos acompanhar então os depoimentos a partir agora das 10 horas da manhã na CPI. E vamos tratar desses e de outros vários assuntos amanhã no Liberdade de Opinião, 9 horas. Combinado? Combinado, até amanhã e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.